Você acredita que uma casa pode carregar a fúria e o ódio de quem morreu dentro dela? Eu também não acreditava, até comprar um lugar amaldiçoado. O que você vai ouvir agora não é uma lenda, não é um conto inventado para assustar crianças. É o meu relato. É a minha verdade. Se você tiver coragem, fique comigo até o fim. Mas saiba de uma coisa: depois que ouvir, você nunca mais vai olhar para uma casa vazia da mesma forma. Nunca imaginei que uma casa pudesse carregar dentro de si a respiração sufocante da morte. Sempre fui um homem lógico, prático, alguém que acreditava apenas no que podia ver, tocar, medir. Minha vida inteira foi pautada pela razão, até o dia em que abri a porta daquela maldita casa na colina. A partir dali, cada convicção que eu carregava se despedaçou, como se nunca tivesse existido. Eu e Patrícia estávamos juntos havia quase 8 anos. Sonhávamos com uma vida simples, com um lar onde pudéssemos construir nossa história, longe dos apartamentos apertados de aluguel. Quando vimos o anúncio daquela casa, parecia um sinal. O preço era tão baixo que chegava a soar absurdo. Um casarão enorme, com 2 andares, varanda, quintal, árvores antigas que se curvavam ao vento como velhos guardiões. O corretor nos dizia que era apenas pressa de vender, que o dono precisava se mudar para fora do país. Eu, cego pela ânsia de conquistar algo definitivo, não questionei. Patrícia, por outro lado, hesitava. Ela sempre teve uma intuição mais afiada, uma sensibilidade que eu ignorava por pura arrogância. No dia em que recebemos as chaves, lembro-me bem da atmosfera pesada que nos envolveu. O sol se punha atrás da colina, e ainda assim, a sombra da casa parecia engolir a luz. As paredes eram grossas, o ar lá dentro era frio, como se nenhum raio de sol tivesse coragem de entrar. Mas eu ignorei. Era apenas uma casa antiga, pensei. Nada que reformas e tempo não resolvessem. Na primeira noite, brindamos com vinho na varanda, olhando o céu estrelado. Eu falava sobre o futuro, sobre filhos, sobre como aquele lugar seria o início de tudo. Patrícia sorria, mas seu olhar estava distante. Mais tarde, quando nos deitamos no quarto principal, ouvi os primeiros sinais, um estalo longo, como se alguém tivesse pisado nas tábuas do corredor. Depois outro, mais próximo. Levantei, peguei a lanterna, percorri o corredor vazio. Nada. Voltei para a cama e encontrei Patrícia acordada, olhos arregalados. Você ouviu, não foi? Ela sussurrou. Assenti, mas fingi calma. Disse que era apenas a madeira velha, que com o tempo tudo se ajustaria, mas não se ajustou. Nas noites seguintes, os sons se repetiram. Passos lentos, arrastados, sempre no mesmo horário, portas que se abriam sozinhas, janelas que batiam mesmo sem vento. O cachorro que havíamos adotado começou a uivar sem parar, sempre encarando o mesmo canto vazio da sala. Mas o pior veio depois. Os sussurros. Era como se alguém se inclinasse sobre nós enquanto dormíamos. Vozes roucas, abafadas, murmurando o nome de Patrícia. Sempre o dela, nunca o meu. Uma noite ouvi claramente. Ela é nossa. Patrícia começou a mudar. Primeiro, noites mal dormidas, pesadelos em que uma mulher de vestido preto a observava imóvel, repetindo que aquela casa não lhe pertencia. Depois, marcas no corpo. Arranhões, hematomas, como se mãos invisíveis a segurassem com força durante o sono. Eu tentei ignorar, racionalizar. Mas a cada dia, a atmosfera ficava mais densa. O ar tinha cheiro de ferro, como se sangue impregnasse as paredes. A luz do sol parecia nunca iluminar de verdade. A casa respirava e eu sentia que ela nos observava, faminta. Um vizinho idoso, ao saber que estávamos morando lá, decidiu me procurar. Suas palavras me gelaram. Anos antes, um homem enlouquecido havia matado a esposa e os filhos dentro da casa, tomado por ciúmes doentios. Depois tirou a própria vida no quarto onde agora dormíamos. Desde então, ninguém conseguia permanecer ali por muito tempo.
Patrícia chorou quando ouviu. Eu, teimoso, insisti que era apenas uma história para assustar. Mas, no fundo, algo em mim já sabia. Estávamos em uma prisão invisível. Foi então que Patrícia começou a passar horas diante do espelho. Eu a encontrava parada, imóvel, encarando o próprio reflexo como se conversasse com alguém que não estava ali. Às vezes, murmurava frases desconexas em voz baixa. Outras vezes, sorria sozinha, um sorriso frio, distante. Uma madrugada acordei e a vi em pé, de frente para o espelho do quarto, repetindo sem parar. Ela não me deixa, ela não me deixa. Eu a segurei pelos ombros, sacudi, mas ela parecia não me enxergar. Seus olhos estavam vazios, perdidos em um ponto além do reflexo. Foi nesse momento que percebi que já não tínhamos controle sobre nada. As manifestações aumentaram. Batidas nas paredes, móveis que se arrastavam sozinhos, vultos que cruzavam o corredor. Eu ouvia risadas infantis nos cantos mais escuros. O quarto principal se tornava insuportável. O ar ficava gelado, o cheiro de podridão impregnava tudo. Patrícia definhava, emagrecendo, pálida, olheiras profundas. Eu me perguntava se ela sobreviveria mais uma semana naquele lugar. Desesperado, chamei um padre. Ele aceitou vir, mas ao entrar, seu rosto se transformou. Começou a rezar, aspergiu água benta nos cantos, mas as paredes estremeceram, as portas bateram todas ao mesmo tempo. Uma voz feminina, gutural, ecoou pela casa. Ela não vai sair daqui. O padre empalideceu, deixou o crucifixo cair e saiu correndo, murmurando que aquela casa estava amaldiçoada, que era um ninho de ódio e vingança do qual ele não poderia nos libertar. Naquela noite, Patrícia foi tomada por algo que não consigo descrever sem sentir meu corpo tremer. Acordei e a encontrei de pé, ao lado da cama. Seus olhos eram completamente negros, sem pupilas, sem brilho humano. Sua boca se movia, mas a voz que saía não era dela. Agora ela é minha. Antes que eu pudesse reagir, uma força invisível a lançou contra a parede. Seu corpo se contorcia, gritos múltiplos ecoavam de sua garganta como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Eu tentei segurá-la, mas era como lutar contra um vazio gelado, uma presença que me empurrava para longe. Foi nesse instante que entendi. Se não saíssemos, ela morreria. Ou pior, deixaria de ser quem era para sempre. Peguei Patrícia nos braços, desacordada, e corri pela casa. As luzes piscavam, os móveis tremiam, janelas batiam, e eu juro que dezenas de mãos invisíveis tentavam me segurar. Consegui atravessar a porta principal, descer a colina correndo no escuro sem olhar para trás. Nunca mais voltei, mas o vínculo não se quebrou. Patrícia nunca mais foi a mesma. Ainda acorda gritando, ainda sonha com a mulher de preto. Às vezes, no silêncio da madrugada, quando acho que estamos a salvo, ouço ao meu lado o mesmo sussurro. Ela é nossa. E percebo que talvez, eu nunca tenha saído verdadeiramente daquela casa. As noites seguintes se tornaram um verdadeiro suplício. O silêncio da casa nunca era completo. Sempre havia algo, um arranhar, um ranger, um sussurro que se infiltrava como serpente por baixo da porta do quarto. Era como se o próprio ar tivesse vida e respirasse junto de nós, esperando o momento certo para nos sufocar. Patrícia já não dormia. Eu a encontrava sentada na beira da cama, olhos fixos em um ponto qualquer da parede, como se visse algo que eu não podia ver. Sua pele estava mais pálida a cada dia. Os cabelos, antes cheios de vida, agora caíam em tufos sobre o travesseiro. Quando eu perguntava o que havia, ela apenas murmurava que a casa não a deixava descansar, que havia algo, ou alguém, sugando suas forças noite após noite. E de fato, eu comecei a sentir o mesmo. O tempo parecia distorcido dentro daqueles cômodos. Horas se arrastavam como se fossem dias, e cada canto escuro parecia se mover quando eu desviava os olhos. Até mesmo os objetos da casa tinham se tornado nossos inimigos.
Um espelho antigo no corredor passou a refletir coisas que não estavam ali. Sombras passando rápido, vultos atrás de mim, expressões estranhas em meu próprio rosto. Um dia, ao atravessar a sala, vi Patrícia parada diante do espelho. Ela não se movia, apenas olhava fixamente, como se hipnotizada. Quando me aproximei, percebi que seu reflexo não acompanhava seus movimentos. Enquanto ela permanecia imóvel, a imagem no espelho se inclinava levemente para frente, como se quisesse escapar dali. Gritei seu nome, puxando-a para longe, e naquele instante o vidro do espelho estalou, formando rachaduras que pareciam veias negras se espalhando em todas as direções. O clima da casa se tornou insuportável. Portas batiam sozinhas, objetos caíam das prateleiras, e as paredes pareciam gemer durante a madrugada, como se estivessem vivas. O cheiro de podridão voltava em ondas, impregnando as roupas, os móveis, até mesmo nossa pele. Eu lavava minhas mãos compulsivamente, mas ainda sentia aquele odor como se tivesse entranhado na carne. Houve uma noite em que acordei sufocado. Sentia algo pesado sobre o meu peito, me impedindo de respirar. Abri os olhos e vi uma sombra, disforme, sentada sobre mim, sem rosto. Apenas um vazio escuro que me encarava. Suas mãos invisíveis comprimiam minha garganta e eu debatia, tentando gritar, mas nenhum som saía. Quando finalmente consegui me soltar, Patrícia estava ao meu lado, com os olhos arregalados, murmurando: "Eles não vão deixar a gente sair nunca." E foi então que percebi. Não se tratava apenas de uma casa mal assombrada. Aquilo era uma prisão, um cativeiro de almas, onde os vivos eram lentamente triturados até se tornarem parte do todo. Na manhã seguinte, resolvi sair para procurar ajuda. Chamei um padre conhecido da região que aceitou vir à casa para abençoá-la. Ele entrou confiante, segurando um crucifixo, mas à medida que caminhava pelos corredores, sua expressão foi se transformando em puro terror. Murmurava orações com a voz trêmula, borrifava água benta nas paredes, mas o líquido escorria escuro como se fosse absorvido pela madeira apodrecida. De repente, um estrondo sacudiu a sala, e todos os vidros das janelas se estilhaçaram ao mesmo tempo. Patrícia caiu ao chão, convulsionando, e uma voz gutural, que não era a dela, ecoou pela casa dizendo: "Ela é nossa." O padre largou o crucifixo e fugiu, deixando-nos à mercê daquela coisa. Eu corri até Patrícia, tentando segurá-la, mas a força que tomava conta de seu corpo era descomunal. Seus olhos se tornaram completamente negros e um sorriso grotesco se formou em seus lábios. "Você não entende. Você já pertence a esta casa," ela disse, com uma voz que não era dela. A partir desse dia, eu sabia que nossa luta não seria apenas pela sobrevivência, mas pela própria alma. E cada instante dentro daquela casa maldita parecia nos arrastar mais fundo para o abismo, sem chance de retorno. Os dias seguintes se tornaram um tormento contínuo. Não havia mais manhãs tranquilas, não havia alívio no silêncio. Cada cômodo da casa parecia pulsar com uma presença própria. Eu não sabia mais distinguir entre realidade e delírio. Caminhar pelo corredor era como atravessar um pesadelo que se materializava a cada passo. A madeira rangia com sons de passos que não pertenciam a ninguém. E eu sentia o peso de olhares invisíveis em cada canto. Patrícia, que antes era minha companheira de vida, transformara-se em uma entidade estranha, oscilando entre momentos de lucidez e crises em que sua própria voz parecia não lhe pertencer. Uma tarde, decidi explorar o porão, um espaço que antes considerava apenas armazenamento. Assim que desci, o ar se tornou pesado, como se estivesse sendo sugado. O cheiro era insuportável, uma mistura de mofo, ferro e algo indefinidamente humano, mas podre. A luz da lanterna tremia e sombras se contorciam nas paredes. Vi vultos que surgiam e desapareciam, e ouvi murmúrios baixos, ininteligíveis,
mas que penetravam minha mente como facas afiadas. Cada passo parecia ser seguido por mãos invisíveis, e uma sensação de pavor absoluto tomou conta de mim. Patrícia começou a reagir de maneira estranha a cada passagem pelo porão. Sempre que eu descia para investigar algum barulho, ela gritava, como se estivesse sendo puxada para dentro das paredes. Seu corpo ficava rígido e sua voz saía em múltiplos tons, algumas vezes masculina, outras feminina, todas em uma cadência que me fazia tremer. Comecei a perceber que aquilo não era apenas assombração, era possessão, algo antigo, cruel, que se alimentava de medo e sofrimento, tinha escolhido Patrícia como receptáculo. A noite tornou-se insuportável. Os sussurros se transformaram em palavras, frases ameaçadoras que soavam no escuro, como se as paredes tivessem bocas e dentes. Eu ouvia o nome de Patrícia sendo chamado, seguido de ameaças veladas, promessas de dor e tortura. Uma vez, senti um toque em meu ombro enquanto estava sozinho na sala. Quando me virei, não havia ninguém. O toque era gelado, penetrante, deixando uma sensação de queimadura e arrepio profundo na pele. Em uma dessas noites, acordei com Patrícia fora da cama, andando pelo corredor. Seus passos eram lentos, calculados, e sua respiração não era humana, mas cadenciada de maneira irregular, quase mecânica. Quando me aproximei para chamá-la, ela se virou lentamente. Os olhos negros me encararam, vazios, sem qualquer traço de vida, e um sorriso distorcido se formou em seus lábios. Você nunca vai escapar, ela disse, mas a voz não era dela. Era múltipla, ecoando dentro de minha própria mente. Comecei a perder a noção do tempo. Dias e noites se misturavam. A casa parecia manipular minha percepção, prolongando os momentos de terror e encurtando qualquer instante de paz. O sono tornou-se impossível. Mesmo exausto, cada sombra me despertava. Patrícia passava horas diante do espelho, murmurando palavras em uma língua desconhecida, e muitas vezes acordava com cortes e hematomas que não tinham explicação. Eu tentava ajudá-la, mas sentia uma força invisível nos empurrando para longe um do outro, como se a casa quisesse nos separar, nos enfraquecer e nos quebrar. Em uma noite particularmente longa, ouvi risadas vindas do andar superior. Subi correndo e encontrei o quarto principal vazio, exceto pelo espelho que refletia algo que não estava ali. Vi Patrícia parada atrás de mim, mas quando me virei, ela desapareceu. A sensação de desespero foi absoluta. Corri pelos corredores, tentando encontrá-la, mas cada porta que abria levava a um cômodo diferente, como se a própria arquitetura da casa estivesse viva e brincasse com minha mente. As manifestações físicas aumentaram. Objetos começaram a voar, portas batiam com força e os barulhos de passos se tornaram estrondos que ecoavam pelos corredores. O chão rangia, as paredes se moviam imperceptivelmente e o teto parecia inclinar-se sobre nós. Eu me sentia caçado, perseguido por algo que via e não via ao mesmo tempo. Patrícia começou a gritar durante o dia, algo que nunca havia acontecido antes, chamando nomes de pessoas que não existiam. Seu corpo se contorcia de maneira antinatural, e por várias vezes senti que não estava mais segurando minha esposa, mas uma marionete nas mãos de uma força que eu não podia compreender. Em certo ponto, percebi que a casa estava se alimentando de nós. Cada reação, cada medo, cada suspiro prolongava a presença dela. A possessão de Patrícia tornou-se total. Eu podia sentir a energia que fluía dela para os cantos da casa, enchendo os cômodos com um peso quase físico. Tentei fugir, mas ao abrir a porta principal, a visão da colina e das árvores parecia alterar a realidade. As sombras se alongavam como se tentassem me arrastar de volta. O ar estava carregado, quase sólido, dificultando minha respiração. Os dias se tornaram semanas e a linha entre a realidade e o pesadelo desapareceu. Patrícia falava comigo, mas não eram palavras humanas. Eram comandos, ordens que eu não podia desobedecer. Vozes de outras entidades que surgiam através dela. Cada toque era queimadura, cada olhar era julgamento. A casa nos havia aprisionado completamente.
Não só fisicamente, mas em nossa mente e alma. Em uma tentativa desesperada, tentei incendiar alguns móveis para quebrar a força da casa. Mas o fogo se apagava sozinho, como se a própria madeira e as chamas estivessem sob controle, de algo que eu não podia desafiar. O calor parecia virar frio, e o cheiro de fumaça transformava-se em cheiro de podridão. Cada tentativa de resistência apenas aumentava a violência das manifestações. Houve uma noite em que senti Patrícia sendo arrastada pelo corredor. Corri atrás, mas quando cheguei ao fim, ela estava de pé, parada, encarando a parede. Uma sombra gigante se projetava atrás dela, negra e espessa, pulsando, respirando. A entidade falou através dela. Você não pertence aqui. Ela é nossa. Sempre será nossa. Eu chorei, gritei, implorei, mas nada adiantou. A possessão era total, e eu podia sentir minha própria sanidade desmoronando lentamente. Cada segundo naquela casa me consumia, cada respiração parecia drenada pelo próprio ambiente. As semanas se arrastaram e então a fuga se tornou inevitável. Em uma madrugada, levei Patrícia desacordada nos braços, correndo pelos corredores, que agora pareciam intermináveis. Cada sombra se movia para nos barrar. Cada sopro de vento parecia tentar nos puxar para trás. Saímos finalmente pela porta principal, mas a sensação era de que a casa ainda nos segurava, de que parte de nós permanecia ali. Mesmo fora da casa, o efeito não desapareceu. Patrícia nunca mais foi a mesma. Os sonhos continuam, os gritos, à noite, os sussurros em sua mente. Eu carrego cicatrizes invisíveis, medos que não posso explicar. E às vezes, quando estou sozinho, ouço o eco daquelas vozes, lembrando-me de que a colina ainda nos observa, esperando. Sei que nunca nos libertaremos totalmente. A casa nos possuiu de uma forma que não posso medir nem explicar. E mesmo agora, com as portas trancadas e a distância da colina, sinto que cada passo que damos ainda é vigiado. Que Patrícia ainda não é totalmente dela e que eu, de alguma forma, também nunca saí dali. Mesmo agora, quando tento reconstruir nossas vidas, a sensação permanece. A casa continua viva dentro de nós. Patrícia nunca mais foi completamente ela mesma. Há dias em que sua voz desaparece, substituída por sussurros que não posso compreender. À noite, quando tudo parece em silêncio, ainda ouço os passos que não são nossos, os sussurros que chamam nomes que só existem naquela colina maldita. Aprendi, da pior maneira possível, que algumas casas não são apenas construções. Elas carregam memórias de ódio, dor e vingança, alimentando-se do medo e da vida de quem ousa atravessar suas portas. E eu continuo preso a tudo isso. Parte de nós ficou lá, aprisionada entre paredes que respiram, entre sombras que observam, entre gritos que nunca se calam. Nunca mais olhei para uma casa da mesma forma. Nunca mais senti que algum lugar poderia ser apenas um lar. Há casas que abrigam apenas conforto, e há casas que devoram. A nossa devorou tudo. E agora, sempre que alguém fala em mudar-se para uma casa antiga, sinto o arrepio percorrer minha espinha. Porque sei a verdade. Algumas casas não esquecem. Algumas casas esperam. Se você chegou até aqui, já deve sentir um frio percorrendo a espinha. E essa é só a nossa história. Mas eu quero saber de você. Teria coragem de passar uma noite em uma casa assim? Deixe nos comentários a sua opinião e compartilhe se você conhece alguém que adoraria ouvir essa história. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos sômbrios. Se inscreva no canal, comenta, curte e compartilha. Canal Relatos das Sombras.